Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. E tanto a gente tem falado de igualdade nesse país, né? Que igualdade que nós estamos falando? Sobre que igualdade? Quem é igual a quem? Já que temos a premissa de que todas as pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém, de que igualdade estamos falando? De direitos? De deveres? Não sei, eu trouxe dois convidados hoje para conversar um pouquinho comigo sobre esse assunto. E eles têm aí suas formações, suas opiniões e estão atuando nessa área de uma forma social muito legal. Eu vou também conhecê-los junto com você que está em casa. Primeiro, do meu lado, está o Fernando Alves de Almeida. É isso, né, Fernando? Exatamente. Ainda brinquei que é bem português, acho que é mesmo. Tem um pezinho lá. Fernando, qual a sua formação, com que você trabalha? Fale um pouquinho de você para as pessoas de casa te conhecerem. Tá. Bom, por formação eu sou engenheiro civil, né? Atuo na área com projetos e faço também um trabalho, né, voluntário no grupo Homens que Sentem, né? Desde que eu me entendo por gente, eu venho fazendo trabalho voluntários e no ano de 2019 eu ajudei a fundar o grupo Homens que Sentem, que hoje traz aí a missão, né, de falar sobre masculinidade, né, de a gente tentar ajudar os homens a desconstruir essas ideias de masculinidade tóxica e tentar ter uma postura mais assertiva na sua busca pela masculinidade, né? A gente está falando de machismo, Fernando? Exatamente. A gente, né, vive numa sociedade machista, né? A gente tem que, principalmente nós homens, né, nós temos que aprender, né, a lidar com isso e desconstruir isso, né? Porque uma sociedade machista, apesar de a gente ter muito privilégio, ela prejudica muito várias pessoas, né? E a gente pode ganhar muito nessa desconstrução, né? Eu não tenho dúvida. E a entrevista começa super diferente, né? Um homem falando dos cuidados que a gente deve tomar cuidado com o machismo, né? Quer dizer, é um caminho meio diferente, né, Juliana? Do meu lado direito está a Juliana Martins, que é advogada de formação, está fazendo psicologia, terminando psicologia, é professora e que também atua nessa área, né? Você já sofreu machismo na sua vida, Juliana? Olha, acho que todas as mulheres já sofreram em algum momento da vida machismo. Algumas não se deram conta disso, né, por várias razões. Mas numa sociedade estruturalmente machista, não tem como uma mulher estar nessa sociedade e não sofrer pelo machismo, né? Ela pode não se dar conta, eventualmente, ela pode estar acostumada com essa situação, ter sido criada para aceitar isso. Mas numa sociedade machista, todas as mulheres, e como o Fernando disse, isso reverbera também nos homens, toda a sociedade passa por condições impostas pelo machismo. Será que a gente está falando de um perigo que eu tenho notado muito no país ultimamente, de começar a achar coisas absurdas normais? Quando a gente fala de estrutural, né, de machismo estrutural, não é aquele machismo que às vezes aparece de uma forma que chame a atenção à primeira vista. Ele está subliminar, ele está na segunda linha, depois que a gente abre a capa do livro, não é? Que exemplos que a gente poderia dar para quem está lá em casa de entender, por exemplo, um machismo estrutural? Você consegue dar algum exemplo prático disso, Fernando? São vários, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, um grupo de homens fazer piada com uma mulher, né? Diminuindo ela ou desmerecendo alguma habilidade dela. Por exemplo, aquela fulana lá só ganhou o cargo porque ela deu em cima do chefe. Então esse tipo de piada acaba passando como sendo normal, mas faz parte desse machismo estrutural. E aí todas as políticas também que estão envolvidas em torno disso, não é? Que também desfavorecem a ascensão das mulheres para cargos de chefia, e aí entra a política também. Eu vi vocês fazendo uma live que me foi enviada, que vocês fizeram junto com uma outra moça chamada Juliana também, não é? Do que tratava essa live, Juliana? Essa live ela era especificamente era muito sobre a minha experiência enquanto co-candidata, né? Eu participei de uma candidatura coletiva e a gente falava um pouco como que era a vivência de uma mulher na política. A gente hoje já tem estudos bem estruturados sobre o machismo na política, né? Então, hoje, para além da minha experiência, a gente já tem muita gente estudando isso em números, né? Então, vendo o número de candidatas que saem, que são eleitas, candidatas que saem só para garantir o coeficiente que tem por lei, mas na verdade são candidaturas laranjas,
o quanto os partidos investem em candidaturas femininas, né? Então, às vezes, a mulher sai como candidata, mas a mulher tem um investimento muito inferior a um candidato homem, por exemplo, né? Então, são muitas coisas que dentro da política acontecem, né? E daí, com o Fernando, a gente conversou muito sobre isso, tanto nessas coisas mais evidentes, né? Então, diferença de investimento em campanha, quanto com coisas menores, né? Então, a mulher que se dedica a uma vida pública, ela muitas vezes divide essa vida pública com as tarefas de casa. Então, ela não tem o tempo de se dedicar para uma vida pública como um homem tem. O homem se dedica, muitas vezes, exclusivamente a uma vida pública. Chega em casa e está tudo certo. Ele não lava, ele não passa, ele não cuida de filhos, ele não tem que fazer almoço, ele não tem que pensar na lista de compras. Então essa vida... Aí a gente está falando do estrutural. O próprio papel da mulher dentro de casa já é uma consequência de um machismo estrutural que é natural, é normal a mulher tomar conta dos filhos, fazer o almoço, jantar, lavar a louça, cozinhar e não reclamar, inclusive. Quer dizer, é normal isso, eu não sei do que é que vocês estão reclamando. É porque assim, quando a gente fala de estrutura, né, a gente fala então de machismo estrutural como a gente fala de racismo estrutural. Quando a gente fala de coisas estruturais, a gente tem que pensar que essas coisas estruturaram a sociedade para ela ser como ela é hoje. Então, quando a gente pensa em racismo, em machismo, em LGBTQI-fobia, que estruturam a sociedade, elas já colocam essas pessoas em lugares determinados, com papéis determinados, né? A sociedade se estrutura a partir dessas concepções, e essas concepções impõem lugares, papéis, lugares proibidos, interdições para essas pessoas. Então, uma mulher participar da política por muitos anos foi um campo interdito, né? Assim, a mulher não podia participar da política. Então, essa estrutura, ela impõe coisas para as pessoas, né? A gente fica nessa ideia de achar que a estrutura é só tipo, é a sociedade, mas não. É a sociedade que também coloca coisa para as pessoas, né? Então, sim, é o que você falou. Eu fico pensando no meu machismo estrutural. De repente eu estou recebendo um convidado e uma convidada e eu penso automaticamente, acho que o convidado vai ter mais conteúdo do que a convidada, né? Precisa ter muita coragem para assumir isso que eu estou assumindo aqui, nesse momento, na sua frente, né? Os homens estão, de alguma forma, treinados pelas suas famílias, até por convicções religiosas, né? A própria Igreja Católica, infelizmente, ajudou muito isso, porque só pode ter padre homem até hoje, né? Até hoje, depois de 2000 anos, ainda não pode ter uma mulher celebrando a Eucaristia, né? Que isso está dentro da gente. Por mais que eu combata, é isso que eu acho que é importante pensar, né, Fernando? Por mais que eu não me sinta machista, quando eu olho e falo assim, eu acho que ele vai render mais na entrevista do que ela, é um preconceito de gênero que está dentro de mim, que eu não tenho controle sobre ele. E as pessoas precisam de ajuda, e é aí que eu acho que entra o grupo Homens que Sentem, para conseguirem ultrapassar esse pensamento imposto e que está dentro da gente, a gente não percebe mais. É isso, Fernando? Exatamente, porque assim, nós homens, a gente foi educado desde cedo, desde bebê, nessa estrutura. E muitas vezes a gente encara muita coisa como normal, mas não é normal, né? Assim, você diminuir outra pessoa não deve ser uma coisa normal. Então é muito difícil para nós homens a gente perceber, né, essa situação. A gente está numa situação de privilégio, né? A gente sempre é escolhido para a vaga de emprego, na política a gente está lá, né, em maioria. Então, muitas vezes sair dessa zona de conforto e chegar à conclusão, nossa, eu preciso rever as minhas ações, eu preciso rever meus privilégios. É um movimento muito difícil, né? Muitos homens não conseguem. Tá cômodo, né? Tá fácil essa situação para o homem, né? Quando ele acha ridículo a situação, eu abri entrevista falando disso, né? O que é que a gente quer igualdade? É uma provocação, né? E para que eu vou querer ser igual a alguém que está numa situação pior que a minha, que é a mulher? Porque o homem está numa situação mais confortável. Então, quando surge um grupo de homens repensando isso e trazendo isso para esse pensamento coletivo, isso passa a ser muito importante. Demais isso. Homens que sentem, e sentem orgulho, provavelmente, de serem homens, sem a questão machista ou lutando contra ela, né? Como eu estou dizendo, a gente não pode dizer assim, eu não sou.
Será que eu não sou racista? Será que o racismo estrutural também não existe? Então peraí que essa conversa tá boa e ela vai render mais ainda, a gente volta já. Aguenta aí que a gente volta já. E o assunto hoje é a comemoração de dia 26 de agosto, que é o Dia Internacional que se comemora o desejo de que homens sejam iguais às mulheres, ou que as mulheres sejam iguais aos homens, eu não sei, mas a igualdade da raça humana, porque a gente não está falando de gênero, a gente está falando de raça. E de raça, que não exista mais raça negra, raça branca, raça preta, raça humana é uma raça só, seja de que sexo for, seja de que cor for. É aí que a gente está falando de igualdade. Igualdade de direitos, igualdade de deveres. Igualdade é uma palavra que está muito em uso e pouco sido colocada em prática, talvez. Eu vou ler um trechinho aqui para nós, que a discussão tá boa. Gostei disso que a direção mandou. No Supremo Tribunal Federal, no STF, Carmen Lúcia e Rosa Weber são as únicas ministras entre 11 integrantes da corte. Carmen já reclamou até mesmo que os colegas homens interrompem seu raciocínio em plenário. Em abril de 2018, por exemplo, ela comandava uma sessão quando o colega Marco Aurélio Melo se irritou com sua decisão. O ministro a chamou de toda poderosa. Ela não deixou passar e respondeu: sou apenas a presidente da corte. O posicionamento... Você ri, né, Juliana? Bom, não é? Tem mais um, quer que eu leia mais um? Aqui, tem mais um casinho aqui. Na tese de mestrado apresentada por Carmen Lúcia na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, nos anos 80, o machismo também ficou registrado. A aluna mulher raciocina brilhantemente como um homem. Olha, essa foi a observação do professor de mestrado. A aluna mulher raciocina brilhantemente como um homem, escreveu o professor. Ao Estado, a ministra fez questão de destacar que notas em teses nunca são justificadas. A minha, naquele caso, foi. Lamentou. O nome do professor só será revelado, diz ela, em suas memórias. Ela foi tão gentil e tão generosa que não quis apontar o professor, porque provavelmente ele é muito conhecido, né, Fernando? Mas essa coisa estrutural da mulher, e aí a gente vai explicando o que é o estruturalismo, que existe no STF, né? Existem mulheres que realmente passam situações difíceis. Brasília é absolutamente machista, não é? E aí a gente vê, por exemplo, uma CPI da vacina com mulheres fazendo interferências e trazendo argumentos com uma clareza que coloca os homens no chão. As mulheres hoje são responsáveis por 57% de nível universitário, de formação em nível universitário no Brasil. Se você pegar os 57%, quer dizer, as mulheres se formam mais em nível universitário do que os homens. Se você for ver o nível de gerência que as mulheres ocupam no Brasil, é ínfimo, né? Cargos de chefia ainda é ínfimo. E agora, o que fazer, Fernando? O único jeito é juntar homens e mulheres para combater preconceito, brancos e pretos para combater preconceito, ou é dividir o país como muita gente tem tentado, em polos opostos e criar uma guerra nacional? Como é que a gente vai combater tudo isso? Como é que você vê isso? Eu acho que o ideal é a união mesmo, né? Assim, faz uns 5, 6 anos, acho que na última década, muitos grupos de homens têm surgido para tentar combater isso em várias esferas, né? No ambiente de trabalho, na política, né? No lar, né? Que ainda existe muita violência doméstica e a maioria dos agressores são homens. Então, eu acho que essa rede, né, que está crescendo, ela tem que se intensificar, se unir, e não só os homens, né? Também as mulheres já têm feito esse trabalho há muito tempo, né? Já o feminismo... Elas como vítimas já se mobilizaram há muito tempo. E eu acredito muito na união entre homens e mulheres para tentar diminuir, né, esses números, quer dizer, diminuir essa desigualdade, né? O que
Você acha, Juliana, qual que é o caminho? No que você acredita, sendo até candidata, pensando num cargo eletivo? Você se sente vocacionada a isso? Você acha que o caminho pode ser a política e a mulher ocupando cargos dentro da política, de cargos eletivos, é que ela vai conseguir mudar? Porque ou dá para ir nesses grupos de discussão, ou dá para ir tudo junto? Como é que você vê isso? Eu acho que tudo caminha junto, né? A sociedade civil tem um papel importante, mas ocupar cargos de poderes e cargos institucionais, né, mais do que cargos de poderes, é fundamental também. Porque aí a gente entra na discussão também do racismo institucional. A gente tem o racismo estrutural, o machismo estrutural e o machismo institucional. As próprias instituições fomentam esse machismo. Então é importante que a mulher esteja dentro dessas instituições também. E daí aqui sobre o que você fala com o Fernando, eu acho que essa luta, tanto quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de racismo, a gente precisa que as pessoas lutem juntos, mas a partir de pontos diferentes, né? Os homens não se veem implicados no machismo, só que são eles que são responsáveis pelo machismo. Nós, brancos, não nos vemos implicados no racismo, mas se o racismo existe hoje é por nossa culpa, é por nossa conta. E a gente não tem que estar ali falando, o movimento negro tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. O que nós, brancos, que somos responsáveis pelo racismo, temos que fazer enquanto pessoas brancas, né? A responsabilidade é nossa. Assim como do machismo, a responsabilidade é do homem. E é por isso que eu acho que a iniciativa dos Homens que Sentem é legal. Porque eles não estão ali falando o que nós, mulheres, devemos fazer. Eles estão lá pensando o que nós, enquanto homens, devemos parar de fazer para contribuir com isso. Então, as contribuições... É claro, todo mundo tem que estar junto na briga, mas cada um a partir do seu lugar, né? Então você tem um lugar, você ocupa um lugar e esse lugar te dá privilégios, te dá benefícios e a gente tem que usar esses privilégios, esses benefícios para refletir sobre o quanto a gente contribui para essas desigualdades, né? Então, nesse sentido também, é importante que mulheres ocupem todos os lugares, ocupem a política. A política é um campo ainda muito em disputa. Né? Homens brancos dominam a política há muitos anos e não querem abrir mão desse poder político, porque a política é muito importante. A política decide políticas públicas, por exemplo. Então daí, como você diz, qual que é o caminho? O caminho é ocupar tudo. O caminho é ocupar o legislativo para se pensar em políticas públicas, é ocupar o executivo para se pensar em políticas públicas, é ocupar movimentos sociais para que a sociedade civil pressione, participe de forma popular, democrática. A mulher tem que estar em tudo. Essa construção, ela tem que estar muito completa. E a mulher tem que também, como você leu no trecho da ministra, que eu achei demais, eu falava com o Fernando no intervalo, que o machismo, ele é objetivo, então ele impede a mulher de chegar em alguns lugares, mas ele é subjetivo também. A mulher se forma nessa sociedade e isso faz com que, por exemplo, eu me sinta inferior. Eu estudo muito, eu faço pós, eu faço curso, eu faço tudo e eu sou super insegura para falar. E isso diz muito... Não parece. Mas isso diz muito menos respeito à minha formação e diz mais respeito ao lugar que eu sempre fui colocada. Foi que nem você falou quando você começou. Eu achei demais você ter falado, eu sempre espero que o homem vá ter mais conteúdo. Porque a sociedade espera que o homem vai ter mais conteúdo. Muito embora o homem fale muitas vezes sem qualquer conteúdo e seja ouvido, e a mulher muitas vezes fale com conteúdo e não seja ouvida, ou seja interrompida, como na sessão do STF sempre acontece. As duas ministras são muito boas, eu sou advogada. Tecnicamente elas são muito boas e elas são muito interrompidas por serem mulheres. Então isso diz respeito a esse lugar que sempre nos colocaram, de pessoas sem conhecimento, que não vai saber o que falar, ou então que se você falar e um homem falar, é melhor ouvir o homem, né? Enfim, são construções que demoram para ser quebradas. Você falou, tipo, não parece, mas eu sou muito insegura. Inclusive, toda vez que me chamam para falar, eu fico, tipo, super nervosa. Porque eu tenho muito medo de falar uma coisa que eu não devia, ou falar... E eu sei que eu tenho propriedade para falar. Eu estudo isso, eu gosto desse tema. E ainda assim eu sou super insegura. Então as mulheres, elas precisam dessa dimensão também. Alguém que olhe para essa dimensão, e isso o movimento feminista faz muito, que é empoderar as mulheres. Então vai lá e fala, vai lá e se mostra, vai lá e sai numa candidatura. Mulheres, é dificílimo uma mulher que tope entrar na política, é dificílimo. Eu não tiro o microfone dela por nada, porque é o meu papel como apresentador.
Você tem um conteúdo incrível, menina. Se você se candidatar, me mande seu número, por favor. Você já tem aqui um voto garantido. Porque essa nova política, essa igualdade de direitos que a gente está falando, né, Fernando? Só vai partir realmente de todos esses movimentos juntos, né? Se a sociedade também não se conscientizar de que ela que vai mudar, não adianta exigir mudanças públicas, né? Não adianta. Agora, também se não tiver gente em cargos onde ele tenha o poder de criar novas políticas, de votar novas políticas, também não muda. Então, todos os meios, nós temos que ser água e ar para entrar por todas as perfurações possíveis para que a gente realmente consiga fazer essas mudanças, né? Tem mais uma menina que eu adoro ela, eu anotei o nome dela aqui. Como é que era o nome dela? Deixa eu lembrar. A Thalita Amaral, que é deputada federal hoje. A Tabata Amaral, é isso mesmo. Que eu vi ela uma vez fazendo uma discussão até com o secretário de Educação da época. A Tabata, ela tem uma vida também política que eu acho que ela passa muito por isso. A Tabata teve uma ascensão dentro da política, ela surgiu, apareceu, veio assim, né, top em todas as notícias, em noticiários, de repente a pessoa some. Você fala, mas o que foi que aconteceu, né? Porque até o nosso meio de comunicação é um meio machista também, né? O Jornal Nacional, para ter uma mulher apresentando, demorou muitos anos também, não é? Os cargos todos, a gente tem visto isso acontecer, com a mulher participando muito pouco. Mas a Tabata, ela tem uma fala de uma menina de origem simples, que conseguiu fazer Harvard e que vem trazendo questionamentos, principalmente relativos à educação, à própria mulher, de uma forma que começa a incomodar o homem hétero de classe média que domina o discurso político e social, né? Não tem pessoa mais confortável nesse país ou no mundo do que homem branco, hétero, de classe média, bem-sucedido, né? Esse é o que manda, né? Se for católico, fechou. É verdade, Juliano, eu tinha esquecido da religião. Se for católico, fechou, né? O currículo dele está pronto. E é isso que a gente enfrenta realmente. Agora, eu fico muito feliz de ter vocês dois aqui, de homens tão sensíveis, né? Como esse grupo. Temos mais um tempinho? No próximo bloco? Então, no próximo bloco eu volto falando um pouquinho mais sobre a atuação do grupo também, sobre a sua atuação também, que eu sei que tem aqui em Jundiaí também, e a gente vai falar um pouquinho mais da nossa região. Você se sente Jundiaí nesse contexto todo? Vamos falar disso, a gente volta já. Voltamos com Fernando e Juliana. A gente está falando do dia 26 de agosto, que se comemora o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E a gente está falando de um assunto que dá pano para manga e está muito gostoso. Um papo bom, espero que você esteja curtindo aí em casa também. E só para apresentar um pouco mais do trabalho de vocês, antes da gente encerrar, então, o Fernando faz parte lá do grupo Homens que Sentem, que existe desde quando, Fernando? E qual a função principal do grupo? Vamos deixar claro, e o contato para as pessoas poderem participar. O grupo surgiu em 2019, se não me engano, novembro de 2019. E assim, a gente pegou aquele período um pouquinho antes da pandemia, a gente estava fazendo encontros presenciais e a gente migrou para o virtual. Né? Hoje a gente está focado mais na produção de conteúdo, né? Os encontros virtuais a gente está reestruturando para voltar, mas assim, o objetivo do grupo é convidar os homens a refletir o seu papel na sociedade como homem, trabalhar sua masculinidade para que ela não seja tóxica e também rever os seus privilégios, né? Rever a seu posicionamento nesse machismo estrutural, né? Como ele pode contribuir, como a Juliana bem disse, no seu espaço de fala, né? Naquilo que ele pode fazer, né? Então, os homens que quiserem participar do grupo estão convidados, né? A gente está lá no Instagram, acho que é o nosso principal canal, se não me engano é HQS_Jundiaí, então pode mandar mensagem lá no direct que a gente traz para o grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp onde tem vários homens, a gente sempre está compartilhando
trocando conteúdo. Às vezes tem alguém mal precisando de conversar, a gente também está aberto para conversar, porque o homem tem muita dificuldade de falar sentimento, então a gente acolhe esses homens que estão precisando. E o nosso grupo é um grupo bem eclético, assim, tem homem hétero, tem homem homo, tem trans, tem vários tipos de homens, assim, tem negro, tem branco. A gente está aberto para todo tipo de homem. Que bom, eu fico muito feliz com isso, porque daí começa a ter coerência toda a nossa fala com esse tipo de posicionamento, não é? do grupo, porque senão a gente não tem coerência, ele precisa estar aberto mesmo, né? E qual que é a sua forma de atuar? Além de professora, como é que você anda atuando em Jundiaí, já que você é daqui também, Ju? Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Diversidade da OAB de Jundiaí, né? Como advogado eu faço parte da comissão. A gente fundou um coletivo jurídico que chama Valérias, então daí eu acho, gente, que o @ é Valérias Coletivo Jurídico, mas eu sei que você acha se procurar assim. É um coletivo de mulheres advogadas feministas que prestam apoio a mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade jurídica, né? Então não é só na área de violência doméstica, como alguns coletivos fazem. A gente orienta sobre guarda, separação, divisão de bens. Então, a gente não pode atuar, né, até por impedimentos éticos, mas a gente orienta essas mulheres, explica o que são os processos, explica como que funciona um processo e encaminha ela para o órgão competente, né? Então, para a defensoria, para a delegacia, eventualmente para o Ministério Público. O coletivo é composto por só mulheres advogadas e, além disso, eu faço parte do movimento Cardume, que é um movimento de atuação política em Jundiaí. O Cardume é um grupo que, diferente desses outros que eu participo, ele não tem uma temática exclusiva. Ele reúne militantes de várias temáticas diferentes. Então, temos pessoas da cultura, do meio ambiente, da questão de igualdade de gênero, igualdade racial, pessoas que estudam a parte de urbana, de desigualdade urbana. Temos pessoas de várias áreas e a gente atua nessas diversas áreas a partir de grupos, né, de trabalho dentro do Cardume. Eu estou aqui, pasmo, com essa moçada de Jundiaí que está trabalhando, que está fazendo, né? Melhor do que ficar, às vezes, como a gente fica em casa, né? Falando, isso é bom, isso é ruim, a gente põe uma toga de juiz e fica julgando qual procedimento é legal, qual que não é, o que vai dar resultado, o que não vai dar. Tem gente que vai lá, põe a mão na massa e faz. E se errar, isso é um presente, porque só erra quem faz. Quem não faz nada, não erra nunca. É uma coisa impressionante como essa lógica funciona. Então, que bom que a gente faz, que a gente erre, que a gente acerte, não é, Fernando? Não é, Juliana? Eu acho que no Brasil a gente precisa mais gente fazendo, mais gente pondo uma mão na massa e questionando menos não, pelo amor de Deus, questionando cada vez mais, mas com argumentos, com colocações inteligentes, com gente que está lá no dia a dia das pessoas, com a mãe que está se separando, que não sabe o que fazer com o filho. Ali é que é a nossa atuação, ali é o seu lugar de fala. O do Fernando, junto com homens que não tem sequer espaço para falar do que estão sentindo, e é verdade. O homem também sofre com o machismo. Ele acha que ele está por cima da onda, está nada, está sofrendo que nem um louco. É sensível, não pode mostrar sensibilidade, quer falar, não sabe com quem, não tem a mulher como parceira para poder discutir os seus assuntos. O machismo judia do homem também, assim como o racismo judia do branco, judia do preto, judia de todo mundo. Se a gente for igual, gente, pode ter certeza que vai ficar mais confortável, mais gostoso para todo mundo. Ninguém fica fora disso. E no meu espaço de fala, que é o programa Casa Brasil, eu agradeço Juliana, agradeço Fernando, sejam sempre muito bem-vindos. Esse assunto, essa pauta é sempre muito bem-vindo ao meu programa, porque esse é o meu espaço de fala e esse espaço está aberto para quem quer falar, para quem precisa falar de coisas boas, de coisas que ajudam, de coisas que constroem. Então não sai daí não, muito obrigado a vocês, obrigado a você que está aí, e não sai não, porque o programa não acabou e a gente volta já já com o Fui. Vamos dar uma volta e esfriar a cabeça por aí. Até já.